Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório. Olá, você que nos ouve, quer iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz, na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco. Mais uma vez, eu, Adilson Maris e Ricardo Honório juntos, nessa empreitada, meu caro amigo, de conversarmos um pouco sobre o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Hoje vamos continuar tratando da questão 144 até 146 sobre o tema A Alma, Ricardo Honório? Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. E com essas questões nós encerramos o título da alma, Encerramos esse assunto. Matamos a alma? Com esse tema nós matamos a alma. Tá bom então, vamos lá. Então a questão 144? Isso, vamos lá. Vamos lá. O que se deve entender por alma do mundo? Olha só. Obviamente eu estava lendo essa questão antes de vir para cá. E nós vamos ver na resposta que o Kardec se deixou levar por um entendimento da época, que é de hoje ainda, Sim. Quando se usa a palavra alma com uma série de significados, uma série de conceitos, Então, quando se pergunta aqui o que deve entender por alma do mundo, é como se o mundo tivesse uma alma, uma representação coletiva do mundo como um todo, E do ponto de vista espiritual, nós vamos ver que o que pode se aproximar desse entendimento de alma do mundo são as características das almas que habitam este mundo, que dá ao mundo uma espécie de aura representativa da qualidade daqueles que o habitam. Daí que quando a gente estuda, a gente vai perceber, nós poderemos entender por que o planeta, na sua essência, ele hoje ainda permanece em expiações e provas, entrando já desde 2010 na regeneração, mas assim, dentro da categoria dos mundos, nós adentramos na regeneração, mas ainda com grandes impactos, fortes impactos de um planeta de expiação e prova. Ou seja, a nossa alma ainda é uma alma de sofrimento. Exatamente, Maris. É uma personalidade ainda de ajustes, de reencontro, de consciência buscando a consciência do Criador. Exato. E já que você citou as épocas evolutivas do planeta, expiações e provas e regeneração, facilmente se percebe que não há uma demarcação estanque, onde termina uma e começa a outra. Então, neste exato momento em que nós estamos em plena transição planetária, nós vemos com muita facilidade. Veja quem tem olhos de ver. Ao lado, a gente vê cenas, nem digo de expiações e provas, cenas primitivas, de brutalidade. Podemos usar o termo, emprestar o nome de Dante aqui, dantescas, Dantescas. E mais na frente você vê cenas dignas de um mundo de regeneração. Até mundo feliz. E de até mundos felizes. Não é? Tanto que, recentemente, num grupo de estudo, uma garota perguntou se o mundo de expiações e provas é caracterizado ainda pela presença do mal. Ela não conseguia se identificar, porque a vida dela, segundo ela, era uma vida plena de felicidade, de harmonia, de saúde na família. Nada mais característico. Eu falei para ela exatamente isso. Porque essa característica também de expiações e provas, ela está em nós. Aquilo, quando o próprio Papa João Paulo II, quando ele disse que o céu e inferno não existe fisicamente, que é uma condição da alma, ou seja, expiações e provas é uma condição da alma também. Como está o meu estado emocional? Como está o meu estado de espírito, o meu estado de alma. De alma, Como é que eu percebo? Então, quando ele pergunta essa alma do mundo, é exatamente já também nos preparando para que a gente faça a leitura do estágio do qual nós nos encontramos. Exatamente. E o que queremos? O que a gente quer? Qual é a alma que eu quero que o meu mundo tenha? E aí, é bom que se diga, Maris, que não adianta transferir para ninguém a responsabilidade por transformar a alma do meu mundo, porque cada um de nós, assim como cada célula
é responsável pela manutenção do meu organismo, cada ser humano, como células, são responsáveis pela manutenção da alma do mundo. Exato. Nesse sentido. Quando eu crescer, eu vou crescer um rapaz assim, não queira. Tem coisa melhor para você ser. Vamos lá, então vamos ver a resposta, lendo novamente a pergunta. Que se deve entender por alma do mundo, né? Aí ele fala, é o princípio universal da vida e da inteligência, de onde se originam as individualidades. Né? Exato. Mas aqueles que se servem dessas expressões frequentemente não se compreendem uns aos outros. Ou seja, a palavra alma é utilizada mesmo nesse mesmo jargão. Alguns pensam uma coisa, outros pensam outra. Né? E não se entendem. A palavra alma é tão elástica, ou seja, utilizada de inúmeras formas, que cada um a interpreta ao sabor das suas fantasias, ou seja, dentro do estágio evolutivo do qual se encontram. Exatamente. E muitas vezes até, Maris, é dentro do rol de interesses que eu quero que a palavra me sirva. Isso é verdade. Bem lembrado. Coisa que a gente, quando fala a gente, entendendo os nossos ouvintes que nós já tivemos outras existências, nós já modificamos esses entendimentos ao sabor dos nossos interesses, das nossas emoções. Continuando a resposta, já se atribuiu também uma alma à Terra, ou seja, lá atrás já foi entendido que o planeta teria então uma alma. Uma alma, exatamente. É preciso entendê-la como um conjunto dos espíritos devotados que dirigem as vossas ações no bom caminho quando os escutais e que, de certa maneira, são os prepostos de Deus com relação à Terra. Aqui o Espírito de Verdade ele vai e me fala assim, olha, se você tiver que entender uma alma da Terra, seriam os espíritos evoluídos que estão trabalhando para que a Terra evolua e você também evolua. Exatamente. Todos os seres. Então, ele nem se dá o sabor de fazer a análise da alma como sendo da existência da perversidade, ou seja, da ausência do bem. Ele coloca ela como o bom dos espíritos superiores, aqueles que estão na governança do planeta junto com o Cristo. E quando se diz isso, e eu falo isso porque eu tenho ouvido muito, nós que trabalhamos com facilitação, a gente ouve muito isso. Então, você está falando aí desses espíritos, é Jesus, é o Emmanuel, é o André Luiz, é o Ismael. Não só, somos todos nós. Uma coisa que eu percebo, Maris, que as pessoas parecem que não entenderam ainda, e o Espiritismo deixa isso bem claro, que abaixo de Deus, todos somos seus filhos, suas criaturas. O que nos separa de Jesus é a evolução que ele atingiu, mas a nossa origem é a mesma. Ou seja, nós somos espíritos crísticos. Nós temos todo o potencial, e não sou eu que digo isso, o próprio Jesus disse isso. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Gente, nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de Deus. Quem é Deus? É o Criador do universo. Logo, eu sou herdeiro do universo. Então, o que é que está me faltando? Ter essa consciência e trabalhar e agir como verdadeiros herdeiros do universo. Desse jeito eu vou evoluir rapidinho, tendo essas aulas com você. Está em suas mãos. Está em nossas mãos. Então vamos lá, vamos para a questão 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica sem terem alcançado a verdade? Olha só. E quando a gente estuda história, quando estuda a doutrina espírita, a gente também faz essa pesquisa, esse aprofundamento, a gente percebe realmente que o homem vem dentro de si, Deus colocou isso em nós, e nós buscarmos compreendê-lo e compreender a criação, né? E dentro desse processo de compreensão, o que é que acaba acontecendo? A gente vai filosofando, nós vamos questionando, e o questionamento ele se aprimora de acordo com o nosso processo de aprendizado, a nossa evolução. E até os espíritos sábios lá atrás, eles não chegaram à conclusão que hoje nós detemos com o conhecimento da doutrina dos espíritos.
Por isso que a pergunta é, por que não chegou-se à verdade? Né? Porque todos eles estavam, vamos dizer assim, meio que numa penumbra, trazendo até mesmo alguns pontos que são verdadeiros, mas nunca conseguiram entender esse todo. Olha só, Maris, a filosofia, eu entendo a filosofia como sendo a cereja no bolo da nossa consciência individual ou da nossa consciência como indivíduos. Uhum. A filosofia é a capacidade que o homem adquire de pensar, de refletir, de questionar. Ora, todos nós queremos respostas, mas o que é que antecipa uma resposta? Uma pergunta. Uhum. Quem é que pergunta? O filósofo. Aquele que não, vamos dizer assim, que não é filósofo, ele não está interessado nas perguntas, ele está interessado só em respostas imediatas. Isso. Consequentemente, ele não chega a nenhuma resposta porque não elabora nenhuma pergunta. E tudo para ele é muito rápido. É muito imediato. Imediato. Então, o filósofo é aquele indivíduo que ele vem suscitar as questões que muitas vezes não vão trazer respostas imediatas, mas futuras. Uhum. Mas a gente não pode esquecer também que os maiores filósofos, pela grandeza espiritual que eles têm os atuais, são espíritos encarnados. Sim. E uma vez mergulhados na carne, se tornam suscetíveis de toda a corrupção que a matéria nos proporciona. E quando eu falo corrupção, não estou falando de corrupção política, eu estou falando de tudo aquilo que nos corrompe. Ou seja, né? A força que a matéria imprime no espírito encarnado, forçando a ele as necessidades da matéria. Exatamente. É isso que você quer falar. Exatamente. Então, mesmo aqueles filósofos, tendo levantado muitas vezes questões interessantes, foram premidos de levantar as respostas. Porque em muitos momentos as respostas às quais eles chegaram não eram compatíveis com as necessidades imediatas. E como o filósofo estava numa condição de atendimento das suas necessidades materiais, muitos disseram, não vou dizer isso. O que é que a academia vai dizer de mim? Vai dizer que eu estou louco? Não. E aqueles que... Aí nós vamos fazer uma breve mergulho na história 400, 500 anos antes de Jesus, quando a gente chega em Sócrates, que trouxe a verdade para a época e foi condenado porque estava corrompendo os jovens. Excelente. 350 anos antes de Cristo. A vida de Sócrates foi o único que teve coragem de falar as respostas. Dizer, olha, a resposta é essa. O que é que aconteceu com Sócrates? Foi condenado a tomar cicuta, veneno, e morrer. E quando o Platão e outros que lhe acompanhavam, não faça isso, você não é. Não, eu tenho que morrer, porque se eu estou dizendo que a morte não existe, que a alma é imortal e eu tiver medo de morrer, pois é. Eu estou me contradizendo? E outra coisa, ele foi condenado pelas leis humanas, então ele obedeceu às leis humanas. Exatamente. Ele não foi, ele poderia sim ter, vamos dizer assim, batido de frente, questionado, mas ele como homem íntegro cumpriu as leis humanas, sabendo que a morte não existia, então ele deu o testemunho. Detalhe, né? Não escreveu nada, Platão que escreve tudo, depois nós temos Aristóteles, depois seguidor de Platão, e aí assim a evolução do pensamento, ela vem. E o Sócrates trouxe o esclarecimento. Então todo aquele espírito, os espíritos eles vêm, né? A gente tem na Índia também Siddhartha Gautama, que é o Buda, a gente tem Zarastutra também, Forri e Confúcio, que são todos, vamos dizer assim, contemporâneos, quando o Cristo manda essa leva de espíritos superiores para poder trazer a informação, mas elas ficam, vamos dizer assim, esparsas, né? É um ponto aqui, um ponto ali. E cabe ao futuro unir esses pontos. Foi o que o Cristo fez. Exatamente. Quando a humanidade já estava, vamos dizer assim, quando a gente estuda Confúcio, Forri, pega Sócrates, pega Siddhartha Gautama, todos eles dizem que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, que nós não devemos fazer ao mal aquilo que a gente não quer para nós. E Jesus vem trazer isso, compilando em todo o conhecimento da humanidade. Né? É isso. Então, mas tem uma outra coisa, antes de você ler a resposta, que eu queria chamar a atenção, é que ele fala aqui na pergunta, como se explica que tantos filósofos antigos e modernos tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica sem terem alcançado a verdade? É um comentário, apenas. A psicologia vem de quê? Da psique,
E o que é a psique? É a alma. Psique é a alma. Então, a psicologia é estudo da alma. Se você for para a origem da palavra psique, em grego, que vem de sopro, Isso. né, que acaba convergindo para esse entendimento, dá para a gente perceber que, do ponto de vista etimológico, os psicólogos acabaram fugindo do seu objeto de estudo, que é a alma. Mas porque eles passaram aí para a mente. Passaram a assinar o cérebro, os comportamentos, que são decorrências da alma. Então, acabaram gravitando ali em torno das consequências, dos efeitos, e não adentraram a causa. Dentre eles, o que mais se aproximou, nós temos o Freud, e depois do Freud o Jung, o Carl Gustav Jung, é o que deu um passo mais longo no sentido do objeto efetivo da alma. Com certeza. E, infelizmente, nós vemos em algumas escolas psicológicas, não vamos estudar Jung, e continua ainda voltando no passado com Freud, sem tirar nenhum mérito do Freud. Não. Teve o mérito dele, mas não avançou como poderia. Perfeito. Então vamos ver. Resposta. Esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna. Prepararam os caminhos, mas eram homens, e se enganaram por tomarem as suas próprias ideias pela luz. Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade, mostrando o pró e o contra. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo faz compreender. Eles não poderiam trazer todo o conhecimento. Eles estavam naturalmente, como a gente já conversou, vamos dizer assim, envolto dentro da matéria pesada, e alguma coisa que ele trouxe, com certeza foi aproveitada dentro desse processo como um todo. E é bom que se diga a também... exceção desses grandes pensadores que a gente falou, né? Exato. Mas mesmo esses grandes pensadores, Maris, não podemos entender como espíritos perfeitos. Não. São espíritos que, apesar de serem bastante evoluídos, tinham também suas limitações. Né? Suas limitações. E o que eles plantaram estava condicionado a essas limitações também. Então nós chegamos na questão 146, né, que tem além dela tem uma subpergunta também, para encerrarmos nossa conversa de hoje. Aí ele faz assim, ó, a alma tem uma sede, ou seja, um local, né, determinada e circunscrita no corpo, ou seja, será que a alma tem um lugarzinho guardadinho, ela só fica ali, ou ela fica em outro lugar, ou ela está no corpo todo, sei lá, né? Na pergunta aqui, né? Quando o Kardec ele fez fazer a pergunta, porque com certeza, na época, se questionava muito, né? Onde é que está a alma? E o Kardec não fez essa pergunta por acaso, porque naquela época, os cientistas, médicos, etc., dissecavam o corpo em busca da alma. Onde é que eu vou achar a alma? Então, Kardec vê onde é que está, porque vai ver eles estão procurando na cabeça e ela está na barriga, vai ver estão procurando a alma no lugar errado, né? E ele vai dizer aqui que a alma não tem uma localização, a alma ela age em todos os sentidos e direções. É interessante que quando a gente for estudar mais à frente, a gente vai compreender melhor, quando a gente estudar perispírito, a essência do espírito em si, porque quando a gente pega assim, ó, eu até brinco, né, com os alunos, quem já viu aí um espírito? Né? Quem tem mediunidade, já vi uma alma, tal. Você não viu a alma, você viu o perispírito. Porque a alma em si, ou seja, o espírito em si é uma centelha de luz. Quem comanda é o espírito, através a gente vai estudar isso, o perispírito, que dá a forma que nós temos. Então, pelo perispírito, a alma habita toda a estrutura. A gente vai estudar isso e vai compreender. Vamos estudar isso. Quando a gente falar que o espírito se liga ponto a ponto, o perispírito, corpo, né? O espírito, o perispírito, o corpo, não é isso? Então, na verdade... Célula a célula, né? Célula a célula. Então, na verdade, pegando a sede da alma são em todas as células do nosso corpo. Todas as células. Porque ele age em todas elas. E se a gente for parar para pensar, quais são as duas regiões mais nobres da estrutura do corpo humano? É a cabeça, que é onde tem o cérebro, onde gera-se o pensamento. Isso, é o decodificador do sentimento do espírito. E no peito, que tem o coração, que, vamos dizer assim, está a essência dos sentimentos. Então, por isso que quando Jesus, lá, dentro das suas orientações magníficas para todos nós, sempre falava assim, ó, orai e vigiai.
né? Ou seja, vigia o que tu sentes e o que tu pensa e entra em contato com o Criador para que você não caia em tentação. Então, se a gente for falar assim, ó, se você quiser escolher um local que a alma vá residir com mais força, com mais presença, mais representação, nós teríamos aí sim, né, essas sugestões, né? O cérebro e o coração. Né? Mas vamos lá, vamos ver o que é que ele diz. Então a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não. Não. Aí ele vai justificar. Né? Mas ela está mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, em todos aqueles que pensam muito, e no coração, naqueles que sentem muito e dirigem suas ações a toda a humanidade. Olha que beleza. Não, porque realmente não tem, mas se você quiser. Sim. Aqueles que são intelectuais, aqueles que pensam, aqueles que estão usando o pensamento em favor da humanidade, trabalham muito o cérebro. Então sua alma está ali. Então, a sua essência está ali. Aqueles que querem amar, ser úteis, abrindo até a mão mesmo dos grandes pensamentos, mas voltar o coração todo. Né? Vou até fazer uma brincadeira aqui, Maris. Nesse sentido, porque às vezes a gente escuta assim, mas o Chico Xavier, ele não tinha essa cultura toda. Engana-se. Né? A missão do Chico não era trabalhar o lado intelectual. A missão do Chico, claro que também estava lá, mas o grande compromisso do Chico era com o sentimento. Isso. Aí se você pega Kardec de um lado e Chico do outro, nós poderíamos dizer, em tom de brincadeira, não me leve isso a sério, a alma do Kardec estava no cérebro e a alma do Chico no coração. Né? É interessante que quando a gente vê o conhecimento do Chico, pela sabedoria que ele aplicava às palavras. De uma sabedoria, gente, isso aí é inquestionável. Aí vamos lá, vamos na subpergunta. Vamos lá. Né? Que pensar da opinião daqueles que situam a alma num centro vital, ou seja, num órgão como o coração, ou qualquer uma outra parte, né, do corpo, né? O que pensar? Vamos ver o que é que ele nos diz. É basicamente, Marisa, o que nós acabamos de comentar, né? Retomando esse comentário que eu acabei de fazer. O Chico pode ter dito isso, né? Eu quero situar minha alma no coração. No meu coração. Né? Mesmo eu tendo aqui toda a cultura, todo o potencial intelectual que ele tinha, ninguém nega isso. Hoje eu vim para trabalhar o sentimento. Hoje eu vim... Deixa todo o meu a minha intelectualidade obnubilada, deixa ela aqui quietinha e eu vou trabalhar o sentimento. Então ele escolheu situar a sua alma no coração. E a gente pode perguntar aos nossos ouvintes, onde está a sua alma agora? Pois é. Onde você quer colocar a sua alma? Uma caixinha de fósforo. Pois é. Vamos lá. Quer dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Olha só, sensações. Exatamente. Não são sentimentos. Exatamente. Então, mas vale aqui um outro comentário também, Maris. Me lembrou isso aqui agora. Ele diz aqui, quer dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Não parece, não tem um quê de livre-arbítrio aí? Tem. Não é? Tem. Você dirige. Ou seja, aonde... Tem até uma frase que diz, me diz onde está aquilo que você pensa, aquilo que você sente, que aí estará também o teu espírito. Onde está o teu pensamento, aí está o teu espírito. Então, se você é muito ligado a partes materiais, você estará vinculado numa estrutura material do teu organismo. Por isso que a gente vai aprender que muitos espíritos, quando desencarnam, morrem, não conseguem se desligar do corpo porque estão presos ao corpo. Fizeram essa escolha quando em vida. Isso. E a gente vê isso com muita propriedade nas reuniões mediúnicas, isso. Quando a gente conversa com espíritos que estão ainda presos aos interesses materiais, não conseguem se desvincular disso. Perfeito. Aqueles que a situam no que consideram como o centro da vitalidade, confundem-na com o fluido ou princípio vital, que é a estrutura que todo ser, que a gente já conversou, né? Todo ser, para o espírito movimentar o corpo físico, ele necessita do fluido vital, do princípio vital. Então, pensa-se, se um indivíduo ele é muito forte, tem muita disposição,
acha que está ali, a alma dele está naquilo. E confunde a alma com o princípio vital, que dá a vitalidade. Que dá a vitalidade. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. É o que a gente acabou de falar, né? Pensamento e sentimento, cérebro, coração. Se você buscar, estaríamos, de uma certa forma, mais vinculados aqui. Né? Exatamente. E por que isso? Porque a alma, que é o espírito encarnado, é o ser pensante. Ora, aquele que pensa é aquele que decide e, consequentemente, aquele que age. Assim, todo o restante do corpo, pés, mãos, são meros executores da vontade do espírito. É verdade. Ok, então a gente conclui, né, esse item bem dentro do nosso tempo. Né? Quero agradecer então aos nossos ouvintes por estarem ligados mais uma vez conosco na Rádio Comunhão Espírita de Brasília, sempre deixando o nosso próximo encontro agendado, né? Quando nós vamos então dar continuidade ao capítulo 2º do livro 2º, que trata da encarnação dos espíritos, e falaremos sobre o materialismo. Né? Exatamente. Né? No nosso próximo estudo, vamos falar sobre materialismo e vamos fechar, no nosso próximo estudo, fechar o capítulo 2º, né? Do livro 2º. Encarnação dos espíritos. Ok, maravilha. Então, as dúvidas poderão ser encaminhadas, né, para a radio@comunhãoespírita.com, e, na medida do possível, nós responderemos nos programas seguintes. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório.